Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando na Sensorial FM, o programa Umbanda Sem Fronteiras. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Olá, amigos da Rádio Sensorial FM. Estamos aqui com vocês mais esta quinta-feira, dia de Oxóssi, Oquearo Oxóssi, com o nosso programa Umbanda Sem Fronteiras, falando sobre Umbanda, nossa querida e amada religião de Umbanda, desmistificando a Umbanda, pelo nosso programa Umbanda Sem Fronteiras, pela Rádio Sensorial FM, a sua rádio. Eu sou o Eduardo Perales, sacerdote do Templo de Umbanda Harmonia e Luz, da cidade de Campinas, e faço parte desse programa maravilhoso que é Umbanda Sem Fronteiras, junto com os sacerdotes, Pai Joãozinho Galerani, Pai Dermes de Xangô, Pai David Omolu e Pai Carlos de Oxóssi. Bacana demais essa união nossa, desmistificando a Umbanda, né, trazendo todo a questão teológica da Umbanda aqui com vocês na Rádio Sensorial. Então é muito bacana. E o tema de hoje é um tema muito interessante, né, e descontraído, que é um bate-papo de Umbanda, né? Beleza, para a gente começar esse bate-papo de Umbanda, eu gostaria de enfatizar bastante sobre o que nós estamos vivenciando hoje. Eu me recordo que há um ano atrás, né, nós já havíamos falado no nosso programa Banda Sem Fronteiras sobre a questão do Covid-19, de tudo que nós estamos passando, da dificuldade que nós estamos tendo, e acreditamos, é claro, nessa evolução, nesse progresso, nessa mudança da humanidade tão grande que nós estamos vivenciando e que nada é por acaso, né? Todos os nossos sofrimentos, todos os nossos entes queridos que estão se partindo, estão tendo seus desencarnes, né, aqui do plano físico, e com a ausência dos trabalhos nos terreiros, né, junto com as giras, com a corrente mediúnica, os filhos de santo, participando de todo o ritual de um terreiro de Umbanda. Pois bem, mesmo com os templos fechados, todos os sacerdotes dos templos têm trabalhado constantemente com a espiritualidade, têm firmado suas velas, têm feito muita oração aos orixás, aos guardiões, né? E essa força toda, a espiritualidade, tem trabalhado demais, demais nesse período de transição planetária que estamos vivendo. Então, por isso, vamos nos cuidar, vamos zelar uns pelos outros, vamos cuidar dos nossos entes queridos, da nossa higiene, da nossa saúde, né? Porque as pessoas, elas às vezes extrapolam demais, né, com seus cuidados e acabam comprometendo outras pessoas. Então vamos zelar, meus irmãos, uns pelos outros e nos cuidar também. Pois bem, algumas pessoas têm sempre vindo falar em relação das vertentes de Umbanda, né? O que seriam as vertentes de Umbanda? Eu costumo muito dizer que, da mesma forma como o Candomblé hoje existe as nações, né? Nós temos, né, algumas como Jeje, Queto, Nagô, Angola, né? E assim, dos seus cultos, né, diante dos orixás, voduns, inquices,
né? E que nós temos tanto respeito. E eu costumo falar que a religião de Umbanda, ela de Pai Zélio para cá, né, de Zélio Fernandino de Moraes para cá, desde 1908, né, quando foi anunciada a religião de Umbanda pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, o tanto que foi mudada essa nossa querida e amada religião de Umbanda, né? E essa mudança não é uma mudança à toa, é uma mudança energética, uma mudança de necessidade, é uma retirada dos dogmas da Umbanda e de tudo que a gente vem vivenciando até os dias de hoje, né? Então, esse termo de vertentes na Umbanda, a gente tem que entender que são metodologias diferentes, rituais diferentes de trabalho e que não tem problema nisso, né? Então, a gente vem com a Umbanda de Zélio, né? Ou alguns que chamam de Umbanda popular ou tradicional, não é mesmo? Depois nós temos a Umbanda Omolocô, né? Que ela traz algumas paramentas dos orixás, né? Que ela cultua de fato os orixás, tem os seus cânticos em Yorubá, a Umbanda Omolocô, e depois já trazendo da Umbanda Omolocô para Umbanda esotérica, né, de Damata e Silva, né, Winston Damata e Silva, que veio com a Umbanda já trazendo alguns princípios da Cabala, numerologia, astrologia, então é uma ligação universal muito forte também, né? E depois a gente tem outras vertentes da Umbanda também, até a de fato tão chamada Umbanda Sagrada agora, né? E que trouxe alguns rituais diferentes também. Então eu vou explicar um pouquinho mais sobre elas no próximo bloco. Fique ligado com a gente já volta. Axé. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. Retomamos aqui para o segundo bloco, falando com vocês do nosso programa Umbanda Sem Fronteiras. Aqui quem vos fala é Eduardo Perales, sacerdote do Templo de Umbanda Harmonia e Luz, da cidade de Campinas, né, muito próximo à cidade judiciária. Então nós estamos falando, tendo um bate-papo hoje, né, bem descontraído sobre Umbanda. Nosso tema é bate-papo de Umbanda. E nós começamos falando de algumas vertentes. O que eu quis dizer em relação às vertentes? O respeito, simplesmente. Então nós temos que respeitar todas, toda e qualquer tipo de ritual da Umbanda. Porque a Umbanda não tem um livro sagrado, não tem uma Bíblia, não tem um Alcorão para que nós seguimos, né? Não foi interpretada, né, por Allan Kardec, né, como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós seguimos o nosso livro, que são os mentores espirituais, os guias espirituais que incorporam em terra nossos pretos velhos, nossos ancestrais, nossos guardiões, Exus e Pombogiras, nossos caboclos, marinheiros, boiadeiros, índios, os nossos erês, exumirins, o Exu, a Pombogira. Então a gente tem a palavra sábia dos nossos guardiões, que vem zelar tanto por nós, que vem zelar tanto pelos trabalhos de desenvolvimento mediúnico dentro dos terreiros de Umbanda. Então isso é importante, né? Uma certa vez um rapaz veio perguntar para mim, falou: Pai Eduardo, qual vertente é a sua Umbanda, né? Aí eu peguei e falei assim, como assim, qual vertente é minha Umbanda? Eu sou umbandista, Umbanda é Umbanda, né? Eu toco a minha Umbanda, o outro sacerdote toca a Umbanda dele, Pai Joãozinho toca a Umbanda dele, Pai Dermes toca a dele, Pai Carlos a dele, Pai Davi a dele, né? Nosso querido amado irmão, Pai Ronald também toca a dele, então há um respeito, então cada ritual, cada terreiro,
cada tradição, fundamentação, nenhum é igual ao outro, né? O conceito, a base, a essência é a mesma, né? Que nós trazemos dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, mas cada um é de uma forma, então há de haver um respeito em cima disso, né? Eu tive a oportunidade, claro, de conhecer outros rituais de Umbanda, né? Até mesmo da Umbanda esotérica, Umbanda homolocô, e são de fato rituais diferentes. Se nós formos pegar a Umbanda, né, de Zélio de Moraes, né, a gente costuma falar Pai Zélio por respeito, né, mas o próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas não gostava que chamava Zélio de Moraes de pai, né, então era sempre chefe, né, ou Zélio de Moraes, assim como o pessoal da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade sempre fala, sempre diz, né? Então, Zélio de Moraes, ele trabalhou com a mesa mediúnica, né? Com as incorporações, que foi uma essência do espiritismo, né? Teve uma participação do espiritismo, tem a participação do candomblé e do catolicismo, né? Eles, de fato, não têm a gira de esquerda que nós temos, não trabalham com os Exus, né? Quando o Exu vem lá é só para descarga. Então é muito interessante quando a gente começa a estudar e compreender a Umbanda lá de trás. Porque mais do que fazer parte de uma religião, é você entender essa religião, compreender essa religião. E de fato criar um filtro de tudo que existe dentro da religião para ver aquilo que de uma forma ou de outra é o que te faz bem, é aquilo que te faz sentir melhor, né? Que faz você evoluir como pessoa, né? Como cidadão, que te faz evoluir espiritualmente, mediunicamente, tá certo? Então esse é o grande princípio da nossa querida amada Umbanda, relacionado aos diferentes ritos e rituais da Umbanda. Então isso é muito importante, né? Quantas coisas não se perderam ao longo do tempo pelos nossos ancestrais e antepassados, né? Pais e mães nos santos que guardavam tantos segredos, as sete chaves, e hoje está um livro aberto a todos que queiram estudar e aprender, e tudo isso é muito interessante, não é mesmo? Vamos ficando mais esse bloco por aqui. Fiquem ligados aí com a gente que o bate-papo tá muito bom da nossa querida e amada religião de Umbanda. Axé. Nós, do NEF e Céu Sementes de Luz, sabemos da importância desse momento tão difícil, onde muitos estão precisando de ajuda e orientações. Então nós vamos realizar consultas individuais com o Pai Ronald Edo de Xangô, fazendo jogo de búzios, e o baralho cigano com a mãe Sandra Regina de Inhansã. E olha, gente, os valores são promocionais para dar uma mãozinha para você. A consulta ela é individual e seguimos todas as normas de segurança com o uso de máscara e de álcool gel. É obrigatório e imprescindível que você, consulente, use a sua máscara. Também realizamos atendimentos com a magia divina, magia de Exu, radiestesia, tratamento terapêutico e reequilíbrio energético. Agende agora o seu horário no WhatsApp 11 9 5292 8837 ou no telefone fixo 13 3491 3522. Nós estamos localizados no bairro do Boqueirão, na cidade de Praia Grande. NEF e Céu Sementes de Luz, trabalhando para levar você sempre aos melhores caminhos. Voltamos aqui para o terceiro bloco do nosso programa Umbanda Sem Fronteiras, desse bate-papo tão gostoso que nós estamos tendo. E o tema hoje, bate-papo de Umbanda, que está sendo muito legal, um tema bem diferente e diversificado. Aqui quem vos fala é Pai Eduardo Perales, do Templo de Umbanda, Harmonia e Luz, dirigente espiritual da cidade de Campinas. Muito axé a todos os meus irmãos, eu peço a bênção aos mais velhos e vamos seguindo em frente, né? Porque o tempo não para e a nossa querida e amada religião de Umbanda também não. Então, toda essa evolução que nós dissemos, né, e os diferentes ritos dos terreiros de Umbanda têm que ser compreendidos, né? Tem que ser analisados pelos médiuns da corrente, os filhos de santo, pelos sacerdotes, né?
para que tudo sempre ocorra de uma plena harmonia dentro das casas, né? Hoje em dia é tão complicado porque quantos terreiros de Umbanda nós vemos, quantos terreiros de Umbanda clandestinos, quantos terreiros de Umbanda de pessoas despreparadas, né, que não foram de fato capacitadas para puxar um trabalho, um ritual, né? Porque pior do que isso, né, pior do que uma pessoa despreparada, é uma pessoa que tem os achismos, né, que traz o seu ego consigo. Porque muitas das vezes as pessoas, os filhos do santo, né, gostam tanto da religião de Umbanda, mas acabam não se adaptando a alguma casa e querem abrir a sua própria casa, o seu próprio terreiro, e não entendem as dificuldades que é, né? A hora que ele começa a se deparar com prestações de conta, parte financeira, né? Elementos que a própria Umbanda, o que faz parte do ritual, né? Da sua necessidade, de tudo o que precisa, então as pessoas acabam se equivocando, né? E o pior do que isso é saber lidar com as pessoas. Uma coisa é você saber lidar com a religião, outra coisa é você saber lidar com as pessoas. Porque na nossa religião de Umbanda nós recebemos gente de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é problema. Então imagina só, para o médium despreparado receber um consulente, né, depressivo, num estado de uma determinada calamidade mental, né, e física. Como, de que forma que esse médium despreparado vai atender esse consulente? Então, as pessoas muitas das vezes brincam, né, com a espiritualidade, brincam com a nossa religião e acabam não entendendo de fato a essência da forma como tem que ser tratada a nossa religião de Umbanda tradicional, né, trazendo os nossos fundamentos. E é o que eu sempre digo, né, para você ser pai, você tem que ter filho. Para você ser filho, você tem que ter pai. Para ser pai, né, você também tem que ter pai. Para ser neto, você tem que ter avô. Então, é uma hereditariedade, uma hierarquia que nós trazemos dentro de um terreiro de Umbanda, que é formado pelos sacerdotes, um babalaô, uma iaô, né, um dirigente espiritual, né, depois vem os mãe pequena, pai pequeno, e não deixa de ser uma família, né, porque da mesma forma como a gente cuidadosamente, carinhosamente, a gente fala pai de santo, mãe no santo, né? Que o correto é pai no santo e mãe no santo, né? Não de santo, porque ninguém é pai de santo nenhum, né? Então, são termos e não tem problema nenhum a forma como fala também, contanto que seja carinhosa, né? Quantos filhos não pedem a benção, né? Não pede a benção, os irmãos não pedem a benção, os sacerdotes se cumprimentam, né? Então tudo isso é uma forma carinhosa e respeitosa de se tratar, né? Então esse entendimento cabe-nos a observar que dentro de um terreiro é uma família, né? São os filhos, são os pais, são os padrinhos, né? São o tio e tia, e é assim que funciona, né? De fato é uma família da forma como tem que ser tratada essas questões simples, porque a Umbanda não é difícil, ela é muito simples. Mas a gente tem que entender e compreender, e às vezes as pessoas abusam, extrapolam, né? Perdem a noção de tudo aquilo que não é para perder. É isso aí. Vamos continuando com esse nosso bate-papo que está gostoso demais. E a gente depois volta com o nosso próximo bloco e último, tá? Do nosso programa Umbanda Sem Fronteiras. Fiquem ligados aí, tem muito mais bate-papo aqui com vocês. Axé! Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz. O seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 9 40 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br.
Olá, amigos do programa Umbanda Sem Fronteiras, aqui pela Rádio Sensorial FM. Voltamos para o quarto e último bloco do nosso programa Umbanda Sem Fronteiras. Eu, Eduardo Perales, dirigente do Templo de Umbanda Harmonia e Luz, falando aqui com vocês por esse bate-papo tão gostoso de Umbanda, né? Então nós falamos da ritualística dos terreiros, das vertentes dos terreiros, do conceito, das famílias, da hierarquia, da fundamentação. Então tudo isso é muito importante. Então imagina só, né? A gente querer ser e a gente fazer, mas a gente saber o que é muito mais importante do que tudo isso, né? Então, lidar com pessoas é muito complicado. Nós já dissemos isso lá atrás, né? Hoje nós vemos diversas situações. Quantos e quanto conteúdo nós temos na internet? Fácil para todo mundo. Agora, quantas pessoas pararam para entender se um banho de ervas é bom para uma pessoa, né? E achar que é bom para todo mundo? Não é verdade? Então, às vezes, as pessoas olham na internet e acabam verificando lá que um determinado cidadão passou um banho de 7 ervas lá para uma limpeza espiritual. Mas quem diz que aquele banho é apropriado para você, né? O banho que é para mim, o banho que é do meu colega, não quer dizer que seja bom para o seu ori, não quer dizer que seja bom, né, para a frequência que você está, né? Então, cada banho é um banho, todo banho tem que ser explicado, cada erva tem que ser explicada. Por exemplo, se alguém receitar para você um banho de alecrim, essa pessoa tem que explicar para você que a alecrim, ela é uma erva de Oxalá, que ela é uma erva purificadora, que ele é um banho purificador, né? E na ausência do alecrim, o que pode se utilizar, por exemplo? Pode se utilizar o boldo também. O boldo também é uma erva de Oxalá. O boldo também é uma erva purificadora. Não é verdade? Diferente da arruda, né? Pessoal, eu tomei um banho de arruda. Legal. Qual que é a finalidade dessa erva? É uma erva de descarrego, é uma erva de limpeza, é uma erva de Exu, né? Então tem que ser explicado. Então, um banho que é bom para uma pessoa não quer dizer que seja bom para outra. Uma vela que cruzada dentro de um terreiro que é bom para uma pessoa não quer dizer que seja bom para outra. Então tudo tem uma finalidade, né? E as pessoas às vezes generalizam e às vezes acaba acarretando outros problemas na sua vida pessoal, na sua vida amorosa, no seu trabalho, e aí acaba não sabendo o porquê que aconteceu. Entendeu? Então é complicado. Eu mesmo tive uma consulente uma vez que ela entrou em contato comigo e falou: Pai Eduardo, nossa, preciso que o senhor me ajude. Eu falei: O que aconteceu, filha? Daí ela pegou e falou assim: Olha, eu acendi uma vela em casa e pegou fogo. Daí ela mandou uma foto para mim da parede inteira queimada, a porta queimada. Eu falei: Mas como que você acendeu essa vela? Eu acendi atrás da porta de casa. Eu falei, mas quem que pediu para você acender essa vela desse jeito, atrás da porta da sua casa? Eu vi na internet. Então é aí que a gente começa a entender as situações, né? Porque nem tudo que a gente vê é bom pra gente, entendeu? Aí eu tive que fazer um trabalho com essa moça para fazer uma limpeza nessa residência, entendeu? Porque a pessoa, quando ela já está com a cabeça frágil, ela vai fazer algum tipo de trabalho, ela não mensura os problemas que vai dar, ela apenas realiza. E quando ela realiza, ela não sabe aquilo que vai atrair para ela. Então, uma dica: procure um terreiro de umbanda decente, né? Conheça sobre a história dessa casa, sobre o pai e mãe de santo, como é realizado os trabalhos, vai para conhecer uma vez, né? Sente a energia do local, das pessoas, se de fato elas são unidas, se existe atrito entre elas, né? Vivemos um mundo desesperado, com pessoas problemáticas, com diversos problemas planetários de transição devido à pandemia, então não é fácil. A gente não pode se entregar. A gente tem que fazer as coisas direito. E assim como a Umbanda, toda e qualquer religião tem o seu merecimento, a sua fortaleza, né, a sua essência.
Então, quantos católicos hoje não estão bem de vida, né? Quantos católicos hoje estão bem de vida, né? E seguem sua religião e não tem problema algum, é sua fé que está movimentando ele. Por isso que os umbandistas respeitam tanto as religiões, né? Quantos evangélicos não estão bem e não tem problema nenhum nisso tudo, né? A gente tem que respeitar a fé deles, a religião deles, isso é muito importante, não é mesmo? Da mesma forma como é, é, a gente respeita, né, toda e qualquer religião também de matriz africana, seja quimbanda, seja o candomblé, seja a umbanda, seja o quibai, seja qualquer tipo de religião que a gente preza, a gente respeita muito, porque tem suas ritualísticas, tem os seus sacramentos, tem os seus sacerdotes, e é disso que faz de nós pessoas melhores. Aproveitando o gancho aqui, me despedindo de vocês, eu gostaria de falar do nosso Instituto Umbanda Sem Fronteiras, para vocês conhecerem. Acessem www.umbandasemfronteiras.com.br. Nós estamos com um curso de Teologia de Umbanda, é um trabalho magnífico. Nós entregamos cerca de 90 cestas básicas já, que são doadas pelos alunos que contribuem para a disposição desse curso. E nós aqui do programa Umbanda Sem Fronteiras, pela Rádio Sensorial FM, somos os protagonistas, né? Os dirigentes que estamos assumindo esse trabalho tão sério, tão sincero, tão humilde e respeitoso. É isso aí, pessoal. Ficamos mais uma vez aqui com vocês. Eu desejo muita saúde a todos, muita paz, que Pai Xangô dê a justiça necessária. Nosso Pai Oxalá jogue seu manto sagrado em cima de todos nós. Pai Obaloaê, cuide sempre de nós, o Senhor da Terra. Que assim seja. Forte abraço, meu grande saravá, axé. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM,